Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio aqui da Liturgia da Palavra, neste momento que temos para meditarmos a Palavra de Deus, de forma diária, e rezarmos para este mês de julho nas seguintes intenções. O mês de julho é dedicado ao preciosíssimo sangue de Cristo, E vamos dar início rezando o Alma de Cristo. Na sequência, rezamos também pelas intenções do Santo Padre o Papa Francisco para o mês de julho, da Rede Mundial de Oração do Papa, pelos idosos. Rezemos pelos idosos que representam as raízes e a memória de um povo, para que a sua experiência e a sua sabedoria ajudem os mais jovens a olhar o futuro com esperança e responsabilidade. E vamos dar início, então, fazendo o sinal de nossa fé. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar então de início o Alma de Cristo, dedicado ao mês de julho. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que me separe de vós. Do espírito maligno, defendei-me. Na hora da morte, chamai-me, e mandai-me ir para vós, para que com vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Agora um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai, para as intenções do Papa Francisco, as intenções do Papa Emérito Bento XVI e para todo o nosso clero. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nesse dia 7 de julho de 2022, cor litúrgica verde, quinta-feira, 14ª semana do tempo comum. Santo do dia, São Vilibaldo, tá? Bom, ontem eu fiz o áudio e aí acabei esquecendo de postar, então o atraso foi por esquecimento, tá? Preguiça também, né? Não é nada, ainda graças a Deus não deu nenhum gatilho, então tá ótimo, né? Aí vou dar continuidade na leitura do livro A Ciência da Cruz. Eu vou pedir um pouco de paciência porque eu tô com a garganta irritada, que temos passado por alguns dias muito quentes no inverno e tá seco, tá? Então eu peço desculpas se eu der umas pigarreadas, né? Credo. Vamos lá. Então a primeira leitura de hoje, Oséias 11, versículos de 1 a 4 e de 8c a 9. Assim fala o Senhor. Quando Israel era criança, eu já o amava e desde o Egito chamei meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais eles se afastavam de mim. Imolavam aos Baals e sacrificavam aos ídolos. Ensinei Efraim a dar os primeiros passos, tomei-o em meus braços, mas eles não reconheceram que eu cuidava deles. Eu os atraía com laços de humanidade, com laços de amor, era para eles como quem leva uma criança no colo e rebaixava-me a dar-lhes de comer. Meu coração comove-se no íntimo e arde de compaixão. Não darei largas à minha ira, não voltarei a destruir Efraim. Eu sou Deus e não homem, o santo no meio de vós, e não me servirei do terror. Palavra do Senhor. O responsório de hoje é o Salmo 79, com o refrão: Sobre nós iluminai a vossa face, então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, então seremos salvos, ó Senhor. Voltai-vos para nós, Deus do universo. Olhai dos altos céus e observai.
Visitai a vossa vinha e protegei-a. Foi a vossa mão direita que a plantou. Protegei-a e ao rebento que firmastes. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. O evangelho desta quinta-feira é Mateus 10, versículos de 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se alguém não vos receber nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho deste último domingo, dia 26 de junho. 13º, não é o 13º, gente, o que é isso? No dia 3 de julho, solenidade de São Pedro e São Paulo, né, 14º domingo do tempo comum. Ou pelo menos, quer dizer, desculpa, é o domingo que dá início à semana da 14ª semana do tempo comum, mas o principal foi a solenidade de São Pedro e São Paulo. Mateus 16, versículos 13 a 19. Então, assim, essa semana inteira, o que está acontecendo no Evangelho, né? Jesus pergunta, então, no Evangelho desse domingo, Jesus pergunta aos discípulos quem eles pensam que ele... Não, eu tô atrapalhada, tá? Desculpa. Volta, Maria Helena, para a terra. Volta. Tá. Então, Jesus pergunta aos discípulos quem o povo acha que ele é. Após a resposta, ele faz a pergunta direta para os discípulos. E vocês? Vocês pensam quem eu sou? E Pedro toma a dianteira e já solta. O que ele fala? Tu és o Messias, o Santo de Deus, o prometido, né? Mas Jesus faz uma correção fraterna. Quer dizer, tu está certo, mas quem te revelou isso foi a graça do Pai, foi o meu Pai que te revelou. Porque interiormente, Pedro não sabia exatamente o que estava falando, né? E aí essa semana, o que acontece? Segunda e terça, o evangelho foi de curas. Curas, libertações e críticas. Ou seja, na segunda-feira ele curou 2 pessoas. A menina do chefe da sinagoga, que já estava morta, ele ressuscita, e a hemorroísa de 12 anos, que 12 anos estava sangrando. E aí é o povo que vê em Jesus um profeta, um santo, mas não o Messias ainda, confundindo com São João Batista, confundindo com outro profeta que veio. Na terça-feira, no Evangelho, os fariseus o acusam de estar expulsando demônios, porque além de ter curado, ainda expulsa demônios. Porque existem algumas doenças, né, pressupõe-se ali nos Evangelhos que existem algumas doenças, coisas que a pessoa fica endemoniada porque aconteceu uma brecha, um pecado mortal, alguma coisa que aconteceu com aquela pessoa, que entrou o demônio e se instalou no templo do Espírito Santo, que é o corpo, né? São Paulo diz, nós somos templo do Espírito Santo. Devemos cuidar desse templo. Então, o primeiro templo não é fazer uma idolatria do corpo de sair, por exemplo, trocar a missa de domingo, né? Como eu vejo muito, domingo eu vou cedo para a missa, e o que acontece? Muitas pessoas estão correndo aqui na região. Porque aqui eu tenho uma região que elas pressupõem que seja... É seguro mesmo, né? Eu já fiz uma certa experiência. As pessoas correm num trecho aqui que dá, acho que uns 4 quilômetros. Se fazer o circuito completo aqui, em torno de 3,5 a 4 quilômetros de caminhada, né? E fazem corrida e tal. Então elas trocam o lado espiritual pela idolatria do corpo. Ah, hoje eu vou correr porque o dia tá bom,
Domingão ótimo, tô fazendo caminhada, tô fazendo minha corrida. Gente que vem de carro, deixa o carro estacionado e vem correr aqui na minha região. E é periferia, hein? E eu lá, indo pra missa, né? Uma vez, eu já contei, mas vou contar de volta. Peguei esse trecho e eu tava com a bolsa, sacolinha, né? Porque eu tenho que carregar, eu carrego meu caderno para anotar lá a homilia do padre. E na mão o terço, né? Não tô me fazendo, mas só contando mais experiência. E eu rezando o terço, porque é uma caminhada grande, assim, acho que dá 2 quilômetros a caminhada que eu faço até a região paroquial do domingo. Aí, a gente sabe quando tem uma pessoa andando atrás, né? Eu pelo menos sei, porque pela caminhada, se a pessoa tá ofegante e tal. E tinha alguém andando, vai passar por mim e eu tô de boa, né? Tô rezando, né? As Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Que eu faço a experiência de Medjugorje, né? Qual que é a experiência de Medjugorje? Antes de ir na missa, pelo menos rezar um terço doloroso, né? E na volta, se possível, um terço glorioso da ressurreição, pós-missa, né? Então, antes da missa, eu já faço meditação dolorosa, dos mistérios dolorosos, para poder melhor aproveitar, né? Usufruir. Tá com o espírito mais contrito, né? E nisso, era um homem, e a única coisa que eu ouvi foi, o que aconteceu? Eu tava lá rezando com o terço na mão, eu sabia que tinha alguém atrás, mas, pô, vem gente na frente, vem gente atrás, correndo e tal, porque é uma pista, né? Também é uma ciclovia também, além de ser passagem de pedestre, é uma ciclovia. Mas a pessoa não vai de bicicleta, vai andando, ou correndo. Aí um homem falou bem assim, moça, reza por mim. Ele estava caminhando, quando falou isso, ele deu um pinote e saiu correndo. Desculpa falar, agora é a parte humana. Ô homem bonito. Não, eu não olhei a traseira não, tá? Mas eu olhei o corpo inteiro, todo trabalhado na musculação. Um homem grandão assim, jovem, mais novo que eu, deve ter uns 30 e poucos anos. Eu olhei, eu rezarei. Eu devia ter falado assim, vamos pra missa! Tipo, no sentido assim, bom, você vai na igreja lá e eu vou na minha, né? Mas, tipo, pra ele pedir pra rezar, é porque alguém na família devia rezar. A avó, a tia, a mãe, sei lá. E saiu correndo. Perdi o homem de vista. Eu fui pega no pulo, porque eu tava no meio do... Nem lembro que mistério que eu tava. Me perdi todo. Eu vou, uai! E rezando, né? Até hoje eu lembro, rezo pelo senhor. Não conheço. Senhor, jovem senhor, né? Sabe? Então, as pessoas procuram idolatrar o corpo. Sim, é preciso manter a saúde? Precisa, lógico. Tem que tirar o colesterol do corpo, né? Tem uma pessoa de idade aqui em casa que fala, toda vez que vê o povo correndo, fala, tá lá, tirando o colesterol do corpo. Tirando a gordura do fígado, né? Tá lá, tá certo, né? A gente tem uma vida meio ociosa, muito ansiolítico na cabeça, né? Tá certo. Por outro lado, tudo tem lugar. Será que não dá para correr em outro momento? Tem que ser no domingo, dia do Senhor? Então, será que essa pessoa aí fala que é católico não praticante ou evangélico, que nem vai cultuar a palavra lá no culto dele? Pô, não dá. Né? Certo? Então, culto ao corpo. Críticas, né? Aí, voltando para o evangelho de terça, então. Jesus é criticado porque expulsou demônio e absolveu os pecados da pessoa endemoniada, né? E aí os fariseus falaram o quê? Ele é o chefe dos demônios. Quer dizer, o olhar o olhar míope dos fariseus não estava enxergando quem de fato, na verdade não queria nem aceitar quem Jesus era. Só o fato de dizer que Jesus é um profeta já era doído para eles. Imagina quando ele se revela como filho de Deus. Que ele fala que meu pai que estás no céu. E aí eles entendem. Está se fazendo como Deus. Que pecado. Uma heresia, né? Para os fariseus. Então ele é julgado. Quarta-feira, o evangelho. Sim, aí é o que acontece na terça. Na terça, naquele evangelho acho que de Mateus... ele não dá bola para as críticas e continua curando, libertando as pessoas, absolvendo pecados, já fazendo, né, o seu sacerdócio acontecer aqui. E aí, na quarta-feira,
Como dizia um padre que era aqui da diocese, mas ele foi transferido porque era capelão militar, né? Era da aeronáutica, ele era militar. Padre Edson Odaguiri. Parece que ele foi pro Vale da Ribeira, perto da Canção Nova, né? Acho que né? Eu não sei que região do Vale da Ribeira, deve ter um centro de aeronáutica para lá, porque ele estava no Sindacta daqui. Então, quando ele estava no Santuário de Guadalupe, quando teve essa mesmo evangelho, o que ele dizia na homilia? Jesus está montando sua equipe. Jesus está montando sua equipe. Por quê? Porque tem muita gente para curar, para libertar, para expulsar demônio. E ali ele fala, escolheu os 12 e falou, vocês têm poder para expulsar demônio, vocês podem fazer isso, aquilo, aquele outro. E hoje, na quinta-feira? Na quinta-feira ele dá orientações, né? Jesus dá orientações aos seus discípulos. Ele diz assim, o que vocês têm que fazer? Bom, ontem ele já disse, não vá na terra dos fariseus nem dos pagãos, vocês têm que ir procurar os filhos de Israel. Mas isso muda, o plano de Deus acaba mudando. Por quê? Porque o povo de Israel lá na frente não vai aceitar, já não está aceitando, né? Os fariseus já estão fazendo a caveira de Jesus, literalmente. Falando que ele é ruim e tudo, e que vai redundar na paixão, crucificação e morte de Cristo, certo? Mas até então, anuncia a boa nova para os filhos de Deus, para o povo escolhido. Depois, os filhos de Deus, vai ser aberto isso. Esse leque será ampliado. Paulo vai fazer a revelação em suas cartas depois, que existe o motivo de Deus Todo-Poderoso ter feito essa abertura desse leque entre os povos, para fazer inveja ao povo escolhido, aos filhos do povo escolhido. Vocês não querem a salvação que eu entreguei o meu filho para fazer aí a minha vontade, para fazer o plano de salvação? Eu vou abrir para os pagãos, porque eles estão sedentos da palavra de Deus, de um Deus verdadeiro para ser adorado e glorificado, e principalmente entrarem no plano da salvação, porque, gente, vamos parar para pensar, nós pagão, eu e você somos pagão. Eu mais ainda, né? Porque eu sou descendente de oriental. Então tu pensa assim, nós não tem esperança nenhuma. Não é que Deus não tivesse nos planos, mas assim, tipo, de quem que era a primeira etapa? A primazia? O povo escolhido, os filhos do povo escolhido. Então, Jesus foi vendo na caminhada que muitos pagãos tinham tanta fé, tinha tanto ardor de adorar um Deus verdadeiro, que tinha um respeito tão grande pelas coisas santas, como o caso da cananeia, que latiu para Jesus. O centurião, Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diz uma palavra que o meu servo vai estar curado. Imagina um centurião pedindo para um servo fiel, um amigo, não sei, que ele ama muito, a ponto de chegar para Jesus e pedir ele, ou pedir a intercessão de outro, porque na outra versão são outras pessoas que vão pedir, né, do povo de Israel, mas essas pessoas têm compaixão desse amigo romano, porque ele é amigo dos judeus. Depois descobre aí lá, depois Jesus já fez a ressurreição, Jesus, né, manda Pedro ir até Cornélios, porque ele montou um grupo de oração para adorar Jesus, para adorar Deus, o Deus verdadeiro. E Pedro, não, eu não chegarei nesta casa impura. Mas aí Deus revela, peraí, não vai chamar de impuro aquilo que eu estou pedindo para você, por favor, fazer a minha vontade, né? Entende? Então, nós que somos lá do Apocalipse, o povo das roupas alvejadas, branca, né, passada no omo, como é que é? No bicarbonato de sódio, né? Essas misturinhas lá. Do povo alvejado no sangue, no martírio, nós temos essa realidade. O povo escolhido de Deus é outra. Eles têm que chegar por outro caminho. Quer dizer, tem que chegar em Jesus, né? O Messias já veio. Segunda vinda vai ser o Messias deles. Então, mas para sermos o povo alvejado, devemos ter esse ardor, como foi o centurião, né, quando Jesus caminhava na terra, como a cananeia, como
o samaritano dos 10 leprosos. Obrigada, Senhor, obrigado. Ué, mas só veio ele para agradecer a cura? Oxe, nem foi, né? Ouviu que tá curado? Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado. Aí, e tocando nos pezinhos o Senhor Jesus lá, ué. Aí Jesus assim, ué, mas não eram 10? E ainda quem vem é um samaritano? Então, aí Jesus vê, durante a caminhada, que havia muitas pessoas pagãs, idólatras, que não tinham direito à salvação. Não tinha direito a nada. E que desejavam adorar um Deus verdadeiro. Ouvir a palavra. A alma buscava, a alma de cada um. E por conta desses primeiros intercessores, penso eu, obrigada, né, Senhor? Obrigado por essas pessoas de ter tido tanta vontade e chegado em Jesus. E pedido, Senhor, muito obrigado. Senhor, por favor, cura. Eu sei, o Senhor tem a palavra. Então, o respeito, né? E aí o que acontece? Hoje, então, nesse evangelho, Jesus diz, anunciai no caminho, o reino dos céus está próximo. Ainda fala, dá ordem, curai os doentes, ressuscitai os mortos. Ressuscitai, hein? Dá vida para os mortos. De tudo que é jeito, o morto e o morto que está faltando a palavra. Purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça deveis dar. Conto. Ele fala assim, não levei nada, aceita o que vão te dar, mas, se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, sai daquela casa e ainda sacudir a poeira dos pés. Despreza também. Não quis ouvir eu, vou para outro lugar. É isso mesmo. Então ele diz aqui. E ainda termina com uma profecia grande, né? Que isso vai acontecer. Em verdade vos digo que as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade que não ouviu, não recebeu os discípulos do Senhor no dia do juízo final. E olha que Sodoma e Gomorra estava fazendo uns pecados sexual feio, hein? Você sabia que pessoas do mesmo sexo que fazem fornicação são chamadas de sodomitas? Então, é por conta disso. Que queriam pegar os anjos, né? Por muito tempo se chamava o povo que fornicava, praticava atos sexuais entre sexos, né? Principalmente homem com homem, de sodomitas. Porque é um pecado grave. E eu não me lembro onde é que eu li. Olha, que é muita coisa que eu leio, né? E aí ficou na minha cabeça esse pecado da sodomia, né? Tem o pecado da sodomia. Que os anjos têm nojo desse ato. Foi revelado para um santo, ou santa, agora não, acho que foi para um santo, porque não deveria ser para santa, porque a santa ia ficar horrorizada, né? Mas foi revelado que, por um santo, que os anjos que adoram a Deus, até o demônio, de verdade, o demônio tem nojo desse pecado, mas por saber que é uma abominação grande, existe a tentação da sodomia, ainda mais em tempos atuais. E como existe a maldade humana, né? A inclinação para o mal, a inclinação para desejos nefastos, a coisa tá aí, né? Eu tenho que perguntar pro meu anjo da guarda onde é que eu li isso. Eu sei que eu li em algum lugar. Depois aquilo ficou meio traumatizado na minha cabeça e não saiu mais. Ah, mas você tá com a mente doentia. Não, é que eu li muita coisa, gente. Quando eu fiz a reconversão, eu li muita coisa, mas é muita coisa. Por quê? Porque quando eu estava no esoterismo, eu também lia. Lia bobeira, né? E aí, para apagar o... Como eu estava numa caminhada, eu tinha ainda uma coisa sem freio chamada busca de conhecimento. E nessa busca de conhecimento, eu li muita coisa, seja na internet, mas assim, não era fake news. Eram locais assim... da Igreja Católica, aprovado, tudo. E quando eu via que a coisa extrapolava, tipo, parecia que era uma página bacana, católica, mas eu via que falava mal do Papa Francisco, e falava da RCC, aí eu cancelava, tipo, não via mais, não entrava mais naquele blog e tal. Então, por muito tempo eu busquei blogs, sites católicos, hoje em dia filtrei bem,
depois obras católicas, né? E assim foi. E nesse meio tempo, desde 2016 para cá, na verdade tinha começado já em 2015, do segundo semestre de 2015, essas leituras, essa busca, aí, né, foi um processo assim meio desenfreado. A coisa só parou para 2017, porque aí aconteceu uma situação na minha vida, precisei meditar, foi onde renunciei a outras coisas mais. Sei que foi um período assim bem intenso, assim, de muita renúncia. Cheguei a queimar livro do esoterismo, outros eu passei para sebo, depois me arrependi, devia ter queimado tudo. Perdi dinheiro naquilo, né? Perdi dinheiro, mas depois eu recuperei, né? Eu tenho agora uma pequena biblioteca, mas assim, muito pequena mesmo, porque eu não posso ficar comprando livro. Vixe, nem virtual eu compro. Eu só tenho um livro virtual de São Padre Pio que tá lá parado na leitura também. Então, por isso que às vezes eu me forço a fazer as leituras aqui para vocês, para que todo mundo sofra comigo. Olha, eu tenho livro, mas não tô conseguindo ler. Que nem da Santa Edith Stein. Tá difícil de entender, né? Para mim tá difícil. Mas para você que gosta de filosofia, né? É mão na roda, né? Bom, então vamos partir. Agora terminou a reflexão da palavra. Vamos dar continuidade à leitura da Ciência da Cruz de Edith Stein. No parágrafo 1, a cruz e a noite dos sentidos, né? Que ela está fazendo uma reflexão na toda a parte simbólica da obra de São João da Cruz. A noite mística, deixa eu ver aqui mesmo. Acho que aqui. A noite mística não deve ser entendida em sentido cósmico. Ela não vem de fora, mas tem sua origem no íntimo da alma e só envolve a alma na qual penetra. Mas os efeitos que produz nessa alma são comparados aos da noite cósmica. O mundo exterior fica envolto em trevas, ainda que haja clara luz do dia. Produz-se na alma solidão, abandono e vazio, a atividade de suas faculdades fica tolhida, aflige ameaças de pavor que a noite esconde em seu seio. Há, porém, uma luz noturna que abre no fundo da alma um mundo novo e ilumina com sua claridade interna o mundo exterior, revelando-o completamente mudado. Procuremos, pois, esclarecer a relação entre a noite cósmica e a noite mística, na medida em que as considerações precedentes o permitirem. Evidentemente, não se trata aqui de relação simbólica, por nada que tenha sido estabelecido anterior e arbitrariamente, nem se trata de sentido causal, condicionado pela história, como na insígnia da cruz. Em nosso caso, há uma confluência íntima que nos permite usar indistintamente os mesmos termos. Falando em noite como imagem, devemos ter em mente, em primeiro lugar, que essa palavra se aplica à noite cósmica, primeiro para depois ser aplicada à noite mística. Assim, passa-se de algo universalmente conhecido para algo desconhecido e de difícil compreensão, porém semelhante. Não se pode pensar em relação de cópia, porque uma não é cópia da outra. Deve-se pensar antes em relação de expressão simbólica, como a que existe entre o que é percebido pelos sentidos e o significado espiritual, tal como as feições e expressões do rosto manifestam a índole e a vida psíquica, e tal como a natureza revela algo de espiritual e até divino. Existem, pois, origens comuns e identificação real que permitem ao sensível fazer compreender o espiritual. Da relação de imagem resta somente a semelhança. Semelhança, aliás, em que o que há de igual em ambos não é exatamente compreensível, mas sugerido por determinados traços afins. Em confronto com a relação de cópia, há diferença, não somente pela deficiência da cópia, como também por se tratar de figuras sem formas bem determinadas. Nisso há também contraste em relação à expressão mímica. A cada expressão do rosto, que o artista pode perfeitamente copiar com lápis ou pincel, corresponde a um determinado processo espiritual. Mas a noite, cósmica ou mística, é algo indeterminado e abrangente, cuja plenitude de sentido somente pode ser sugerida por ser impossível explicá-la totalmente, o que encerra uma cosmovisão completa e um modo próprio de existir. Nisto consiste exatamente o que há de comum, no fato e na singularidade da cosmovisão e do modo de existir. Em ambas as noites há algo de incompreensível, porém bastante inteligível para lhe fundamentar a mútua correspondência. Aquilo que permite compreender uma por meio da outra. A correspondência-chave não se baseia em escolha arbitrária ou comparação metódica, mas resulta das experiências simbólicas baseadas em relação primária que permitem exprimir em imagens concretas coisas inexprimíveis em conceitos.
Estamos, pois, em condição de sintetizar a diferença entre o caráter simbólico da cruz e da noite. A cruz é a insígnia de tudo quanto se relaciona, causal ou historicamente, com a cruz de Cristo. A noite é a expressão cósmica indispensável à cosmovisão mística de São João da Cruz. A preponderância do símbolo da noite vem indicar que nos escritos do Santo Doutor da Igreja, quem fala não é tanto o teólogo, é mais o poeta e o místico, embora o teólogo vigie e governe com cuidado os pensamentos e expressões. Eu fiz uma leitura mais longa porque ontem eu não fiz a leitura do livro, né, da parte do livro. Mas eu vou fazer uma confidência para vocês. Essa parte da noite cósmica com a noite mística, fala bem na real, me lembrou um processo doloroso mesmo, o processo lá da faculdade que eu fiz, que os primeiros anos foi difícil, assim. Primeiro, segundo semestre, primeiro ano de faculdade, tem filosofia de história, até entrar em teoria da história, que já eu achava mais bacana, assim. E, olha, eu não gosto de filosofia. Se eu fosse fazer hoje um estudo filosófico, primeiro, eu ia escolher um autor católico, para o começo de papo, doutor da igreja, preferencialmente. Apesar que tem Cardeal Newman, que não é doutor ainda, mas um dia será. Edith Stein também não é doutora da igreja, mas provavelmente será um dia. Se até lá a igreja existir, nós também estiver aqui, né? Mas assim, seria um doutor da igreja, faria o contexto histórico e fixaria nele de cabo a rabo. Nem que fosse só uma obra, mas seria nele. Porque, gente, eu vou falar uma real para vocês. Um TBT aí, hashtag TBT. Teve um filósofo da história que até hoje, eu não entendo os conceitos que ele falava, que era Hegel. Ele é um dos filósofos da história, que molda, né? Molda a disciplina da história. Cara, desculpa falar, mas se você leu Hegel na vida, me explica como é que é o lance dos espíritos lá, porque é espírito disso, daquele outro, a como é que é o negócio? É a dialética. Não é fenomenologia. Fenomenologia é aqui da Edith Stein com Husserl e tal. Eu nunca estudei fenomenologia. Conceito, né? Mas existe o conceito da dialética e os espíritos. Porque o espírito de um, o espírito... é que nem a música do Caetano Veloso. Para você entender filosofia, você tem que saber alemão. Porque em alemão são muitos espíritos. É uma doideira. Para fazer filosofia tem que saber alemão, entendeu? Quem sabe alemão vai entender. Tem muitos termos, né? Por isso que a grande maioria é alemão mesmo para fazer a disciplina de filosofia. E aí, além disso, o conceito da dialética. Até hoje. E fora que o termo dialética depois é usado por Marx. Eu tenho pavor. Pavor. Você já vem falar para mim de dialética? Até hoje eu não sei o que é esse raio desse conceito. E para um historiador, nós precisamos ter essa noção clara. O que significa essa palavra, esse conceito? O conceito disto. Né? Qualquer coisa. Conceito de tempo. Tempo é um conceito. O que eu entendo do tempo? A partir de quem? Né? A partir disso que eu faço toda uma construção histórica. Porque a história precisa também de um modo de pensar. Né? Precisa um pouco de filosofia para a coisa fluir. Porque senão não dá certo. A história não é... Desculpa, eu não concordo com a história marxiniana ou marxista, né? Atrelada a isso, de gráficos, de modo de produção, você vai encaixar o negócio, vai forçar a forma de trabalho egípcio no modo de produção escravista. Vá se lascar. Cada um tem um processo, cada um tem um time, né, um tempo, cada um tem um período, uma forma de viver, de pensar, que é totalmente diferente da nossa. Senão a gente cai no anacronismo, que também é um conceito que todo historiador tem que respeitar. E muitos historiadores não respeitam. Então, para mim é complicado. Então, esse negócio da noite cósmica, a noite mística, tá me lembrando esse negócio da dialética. Eu tô suando aqui, porque, né? Se você não entendeu, não tem problema. Mas é que eu escolhi esse capítulo porque eu achei que era uma coisa e não era. Mas não tem problema, a gente vai sofrer junto. Quem sabe melhora na ida aqui, né? Tá bom? Bom, vou fechando por aqui. Desejo a todos uma ótima quinta-feira, né? Uma ótima semana.
e fique em paz para todos.